Bom, gente, boa tarde. Aqui é a professora Tamires. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas durante todo o mês de outubro, a Prefeitura de Arapiraca lançou um projeto sobre a emancipação política de Arapiraca, né? Nós comemoramos a emancipação política de Arapiraca no final do mês, dia 30 de outubro, e aí durante todo esse mês de outubro, as escolas vão trabalhar aulas sobre Arapiraca. Vocês devem ter recebido um livro chamado Arapiraca, Cidade da Gente. Se não receberam, procure a escola, que a escola está lá com exemplares para vocês. E nós vamos trabalhar esse mês inteiro esse livro, tá certo? Cada professor ficou responsável por uma turma, então as aulas desse mês serão direcionadas, cada professor só para a sua turma. A minha turma é o 6º ano C, então durante todo o mês eu vou trabalhar só com o 6º ano C, certo? E ao final, vocês terão que preparar uma atividade que o 6º ano C, os 6º anos, na verdade, são poemas, de acordo com o tema que o professor exigir, tá? Então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho sobre Arapiraca e no final eu vou focar só o assunto que eu escolhi da área de geografia sobre Arapiraca. Então, primeiramente o nome, né? Arapiraca. Arapiraca é uma palavra indígena, né? Então, é uma palavra que veio do vocabulário dos índios e significa ramo que periquito visita, né? Galhos de árvores, galho que periquito visita. E também é o nome de uma frondosa árvore que Manuel André, fundador de Arapiraca, escolheu para descansar em 1848, quando veio tomar posse de uma propriedade adquirida pela sua família. Então, Arapiraca antes não se chamava Arapiraca, era apenas uma parte de terra que pertencia a Limoeiro de Anadia. E aí, Manuel André, que foi herdeiro dessa porção de terra, veio tomar posse e sentou-se para descansar embaixo de uma árvore, a árvore Arapiraca. E naquele momento ele disse: por enquanto, esta Arapiraca, a árvore, será a minha terra. E a partir daí vieram mulheres, filhos e outros familiares de Manuel André, começaram a povoar aquelas terras até Arapiraca se tornar independente, né? Se separar de Limoeiro de Anadia e se tornar de fato a cidade de Arapiraca. E isso aconteceu em 30 de outubro de 1924. Então, dados gerais de Arapiraca. Emancipação, como eu falei, foi quando ela se tornou independente de Limoeiro. Isso aconteceu em 30 de outubro de 1924. Por isso que todo ano, no dia 30 de outubro, a gente tem a festa da cidade, que é quando ela se tornou livre, emancipada. Área territorial. O tamanho da cidade é de 345.655 quilômetros quadrados, né? Tem uma população, hoje, segundo os dados de 2018, de 231.747 habitantes e faz limites ao norte com Igaci, ao sul com São Sebastião, leste Coité do Noia, leste Coité do Noia e Limoeiro de Anadia, oeste Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano e Feira Grande. Prefeito ou prefeita, né? A atual prefeita hoje é a Fabiana Pessoa, que assumiu recentemente após o falecimento do antigo prefeito Rogério Teófilo. Em educação, é o segundo maior polo de educação do estado, né? Primeiramente Maceió, e a segunda maior cidade em nível de educação é Arapiraca. A sua primeira escola,
a ser criada foi Adriano Jorge, na época se chamava Grupo Adriano Jorge. E hoje a cidade possui várias escolas municipais, estaduais e particulares, e também possui universidades públicas, que é a UNEAL, a UFAL e o IFAL, e também várias universidades particulares, né? Aqui ao lado tem o primeiro mapa que eu coloquei mostrando onde está Arapiraca dentro de Alagoas, que é o nosso estado, né? Ela fica mais ou menos ao meio, ao centro do estado de Alagoas. E logo abaixo eu coloquei um outro mapa mostrando os limites que Arapiraca faz, né? Quais as cidades que estão ao entorno de Arapiraca, como tem aí do lado. Ao norte, que é aqui em cima, ó, não vem o nome Igaci, mas antes de Craíbas, aqui mais ou menos, nós temos o Igaci. Ao sul, São Sebastião. Ao leste, aqui, ó, não tem o Coité, mas antes de Limoeiro vem Coité, né? Coité e Limoeiro. E ao oeste nós temos Feira Grande, Lagoa da Canoa e Giral, que pega toda essa parte aqui. Então, aí estão os limites que a cidade de Arapiraca faz com outras cidades. Símbolos oficiais. Então, primeiramente aí, né, o hino de Arapiraca, que é muito importante todos os cidadãos, né, todas as pessoas que moram em Arapiraca conhecer o hino da sua cidade. Então está aí a letra para que vocês leiam e conheçam. A bandeira de Arapiraca é um outro símbolo oficial. As cores da bandeira, o verde se remete ao fumo, o amarelo se remete à riqueza que esse fumo trazia na época e o branco, a paz. E ao centro a gente tem o brasão de Arapiraca, né? O brasão é o símbolo de Arapiraca, que tem alguns elementos aí. Vocês conseguem ver dentro do brasão, de um lado a coroa e do outro lado a árvore. Então, a coroa, que significa que Arapiraca era considerada a princesa, uma cidade princesa do Agreste. A árvore faz referência à própria árvore Arapiraca. Essas torres que estão aqui em cima fazem referência à sua libertação, à sua emancipação, quando Arapiraca se tornou livre. E de um lado e do outro vocês veem aí duas culturas que geravam riqueza na época. De um lado, o fumo e do outro lado, o algodão. Tá aí os significados dos símbolos oficiais de Arapiraca. Economia, né? O que é que traz dinheiro, o que é que traz riqueza para a nossa cidade? Em primeiro lugar, a agricultura, as plantações. Desde o início até os dias de hoje, a agricultura é muito forte dentro da nossa cidade. Inicialmente era a agricultura do fumo, as plantações de fumo era a maior fonte de riqueza da nossa cidade, era o que mais produzia riqueza para Arapiraca. Hoje é um pouco menos, e no lugar do fumo desenvolveram-se outros tipos de plantações, né? Hoje a gente também tem a mandioca, que é muito forte em nossa cidade, a plantação de mandioca, a plantação de milho, a plantação de feijão e ainda a plantação de hortifruti, que são as hortas, as hortaliças e as frutas, né? A agricultura familiar é muito forte nesses hortifrutis, né? Boa parte das hortaliças, dos legumes e das verduras que a gente consome em Arapiraca vem da própria Arapiraca. São as produções, as plantações da nossa cidade, a agricultura da nossa cidade. Então eu coloquei aí a foto representando a agricultura de uma plantação de fumo. Vocês já devem ter visto bastante fotografias e cenas como essa, né? De grandes terras plantadas de fumo. O segundo item
fator, né, ou setor que a gente fala, o segundo setor que também gera bastante riqueza para a cidade de Arapiraca é o comércio. O comércio de Arapiraca é o segundo maior do estado, só perde para Maceió. Inclusive essas cidades vizinhas que eu mostrei antes, as cidades que fazem limite com Arapiraca, a população vem para o comércio de Arapiraca fazer as suas compras, né? Então, dentro do comércio, a gente tem a própria Feira Livre, que acontece dia de segunda-feira, que é muito grande, vem bastante gente de fora dos sítios. Nós temos o próprio centro comercial, que é esse que está sendo mostrado aí na foto, né? O centro de Arapiraca, com as lojas, com os comércios, farmácias, enfim. Nós temos hoje também o shopping, né? O Arapiraca Garden Shopping, que é um outro ramo do nosso comércio. E ainda temos vários supermercados atacadistas, que são aqueles grandes supermercados. Alguns deles não são daqui, são supermercados de fora, que estão em todo o Brasil e vieram para a nossa cidade, como o Açaí, que fica aí pertinho da escola, o Atacadão também é um supermercado de fora, o Todo Dia, que fica mais no centro da cidade. Então, são grandes supermercados atacadistas, né? Tudo isso faz parte do nosso comércio e gera bastante riqueza para a cidade. E, por último, o terceiro setor que pertence à economia de Arapiraca são as indústrias. Nós temos dentro da nossa cidade indústrias locais, como o Grupo Coringa, que é esse que está sendo mostrado aí na foto, fica também próximo à escola, né? Uma indústria, um dos maiores grupos de alimentos do estado de Alagoas. E nós temos também, além de indústrias locais, indústrias multinacionais na nossa cidade. Indústrias que estão espalhadas no mundo todo. Nós temos também em Arapiraca, que é o caso da Coca-Cola, da fábrica da Coca-Cola. Né? Fábrica da Coca é espalhada por todos os países, por isso é uma fábrica multinacional. E nós temos na nossa cidade uma fábrica da Coca-Cola. Então, assim, a nossa cidade tem uma economia forte. Nós temos riqueza de todos os lados, da agricultura, do comércio, das indústrias, tá certo? E para a gente finalizar, aqui está os aspectos naturais da nossa cidade. A natureza, que é o tema do nosso trabalho com o sexto ano C. Né? O nosso trabalho, o nosso poema será sobre a natureza de Arapiraca. Então, clima. O clima de Arapiraca é chamado de clima tropical. No livro vocês vão ler temperado, mas não é, tá, gente? O clima de Arapiraca é um clima tropical. O que é um clima tropical? É um clima quente no verão, como nós estamos acostumados. O verão está começando, né? Agora estamos na primavera, mas uma primavera que já é quente, que já é verão. Só que no inverno chove bastante, então nós temos um inverno úmido. Isso são características de um clima tropical, quente e úmido, quente no verão e úmido no inverno. Vegetação são as plantas. Que tipo de plantas nós temos em Arapiraca? Antigamente, nós tínhamos uma vegetação nativa, que era o que encontrava aqui quando chegava. Essa vegetação nativa era o cerrado, que está mostrando aí do lado na figura, e a caatinga, né? E algumas partes de floresta ombrófila, que são florestas, restinhos de floresta de Mata Atlântica, mas muito pouco. Então, antes da cidade se tornar o que ela é hoje, a maior parte da cidade era assim, de plantas, como essas plantas do cerrado e a caatinga. Atualmente, né, nos dias de hoje, nada mais disso a gente consegue encontrar. Essas áreas foram desmatadas
para o uso agrícola e pastagem. Então, hoje a gente quase não vê mais essas paisagens aí, a gente quase não vê mais árvores nem caatinga, porque isso já foi desmatado, foi retirado para que no lugar fossem plantados desenvolvido lá as plantações de fumo, de milho, de mandioca, as hortas e também para criação de gado, né, para as pastagens. Então, hoje a nossa vegetação aqui de Arapiraca quase não existe mais. Fauna são os animais, né? A fauna de Arapiraca é formada por animais de pequeno porte, como raposas, preás, tatus, mocós, pequenos macacos e também aves como o galo de Campina. Eu coloquei aqui do lado esses dois que é o que a gente mais vê, né? Galo de Campina e os pequenos macacos como os saguis ou soins, como a gente também chama. Isso a gente vê bastante aí na cidade ainda. Mas daqui a uns anos acho que vai ser mais difícil encontrar. Quanto mais vai sendo desmatado, mais esses animais vão entrando em extinção. A gente vai deixando de ver, né? Então, esses são os animais que a gente ainda consegue encontrar. Dependendo do lugar, a gente ainda encontra preá, ainda encontra tatu, mas hoje raposa é muito difícil da gente ver na nossa cidade. Mas eram os animais que se encontravam por aqui antigamente, quando nós tínhamos essa vegetação aí de cima. Quando a gente tinha cerrado e caatinga, muitos desses animais a gente conseguia encontrar. Hoje mais não, tá? Então, nós vamos focar no nosso trabalho esses aspectos naturais. E para isso, eu estou deixando aqui 3 atividades para vocês, tá? Essas atividades, vocês vão responder no caderno e enviar a foto para o meu Instagram. Só procurar lá, prof.tamires.geografia, que aí vocês conseguem mandar. Eu não uso o WhatsApp, gente, por isso que eu peço para que vocês mandem para esse Instagram, que é o meu Instagram escolar, que eu uso só para as coisas da escola. Então, são 3 questões. A primeira: faça a leitura das páginas 100 a 124 do livro que você recebeu, Arapiraca, Cidade da Gente. Se você não recebeu, procure a escola, que a escola tem lá esse livro para lhe entregar. Essas páginas vão falar justamente da natureza de Arapiraca, que é o tema do nosso trabalho. Vocês primeiro vão ter que fazer a leitura, porque na próxima aula vocês vão participar de um quiz, né? Um joguinho de perguntas e respostas só sobre esse assunto. Segunda questão: faça uma pesquisa no seu bairro com pessoas mais antigas, não só uma, procure várias pessoas, tá? E busque o antes e depois do meio ambiente desse lugar. Depois preencha a tabela abaixo. Então, vocês vão perguntar sobre o antes, como era aquele ambiente antes, os animais e as plantas daquele lugar antes e agora, depois, o que é que se encontra ainda de plantas e animais. E vão preenchendo aí embaixo com as respostas que vocês encontrarem. E por último, qual a importância do Bosque das Arapiracas e da área verde que são presentes na nossa cidade? Nós temos aí o bosque que contém bastante árvores e nós temos também a área verde, que contém bastante natureza da nossa cidade. E aí vocês vão, a partir da leitura do livro, das páginas que eu mostrei aí, responder qual é a importância desses 2 lugares para a nossa cidade. Respondam, como eu falei, e enviem a foto para esse Instagram, tá certo? Então, um beijão e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.